E aqui já com a caixa em mãos aqui, vamos fazer então o unboxing do iPhone 14, é o iPhone 14 normal, né, o de 6,1 polegadas. Vamos ver então se vale a pena, né, um smartphone desse, na verdade um unboxing, né, do iPhone 14 agora em 2024, que foi lançado, né, no finalzinho de 2022, já estamos em 2024, né, e a gente sabe que o iPhone, por exemplo, o 15, o último lançado, ele foi lançado no finalzinho de 2023, que ele vai ser comercializado, né, em 2024, e agora no finalzinho de 2024 já vai chegar provavelmente, né, o iPhone 16. Então esse iPhone aqui, já falando algumas specs dele, um ponto positivo dele é em relação ao peso, né, e ao tamanho, porque tem pessoas sim que gostam do smartphone menor. Eu também gosto até em algumas ocasiões do smartphone menor, porque igual eu que tenho um S22 Ultra atualmente, eu tive o S23 Ultra, o Note 10 Plus, eu acho que se chamava assim na época, não é o. Nem lembro mais o nome do smartphone, mas eles eram assim, eles são, na verdade, muito grandes. E aí acaba sendo mais fácil um smartphone mais compacto, né, do que um smartphone muito grande em algumas ocasiões. E aqui, olha só, a caixinha já do iPhone 14 aqui em mãos, olha só. Sim, ele ainda tem o Note e ele ainda tem o conector Lightning. Então não é de você se surpreender, nossa, mas ainda com o Note. Mas ele é uma firulinha a mais, né? Uma coisinha até que interessante que mostra algumas notificações ou alguns aplicativos ali, alguns, por exemplo, igual o cronômetro, né? Mostra ali em torno ali da ilha dinâmica. Então acaba sendo uma coisinha, um diferencial ali, né? Porque na hora que você for fazer a venda do aparelho, e aí acaba que desvalorizando mais, né? Quem não tem a ilha dinâmica ainda, quem tem o Note já fica com semblante ali de uma linha de iPhone mais velho. Então já é até estratégia mesmo da empresa. Esse aqui, olha só, o iPhone 14 Starlight, que particularmente eu acho a cor mais bonita no caso para esses iPhones de entrada, né? Para esses iPhones pequenos, a cor branco, tanto que eu já tive um 13 mini branco e um iPhone 13 Pro, eu acho que foi azul, eu fiz um unboxing aqui no canal. Não, o 13 Pro foi grafite e o 13 Pro Max, que eu fiquei com ele 1 ano, foi o azul Sierra. Vamos fazer aqui agora então o unboxing desse smartphone ainda, que para muitas pessoas, né, acaba não gostando e tal, porque ele tem atualização de tela de apenas 60 frames, que para quem joga ou coisa do tipo, se tivesse um pouco mais de frame, dependendo da aplicação, seria melhor. Mas, né, essa linha de entrada não tem, é só na linha Pro. Olha só, em mãos aqui ele então, né, dentro da caixinha ainda, na verdade, nós vemos os detalhes aqui das câmeras, que o iPhone 14, a câmera principal dele é a mesma do iPhone 13 Pro Max. A Apple costuma fazer isso, né? Sempre pegar a câmera, a melhor câmera do melhor iPhone dela do ano passado e colocar no iPhone de entrada do próximo ano. E no caso, né, iPhone 13 Pro Max, câmera principal no iPhone 14 de entrada. Igual foi com o iPhone 12 Pro Max, câmera principal dele para o iPhone 13 de entrada. E, geralmente essas câmeras são excelentes porque está no top de linha do ano da marca, né? E aí ela coloca no do próximo ano. Então você vai ter aí uma qualidade muito boa, tanto que eu fiquei 1 ano, né, com o iPhone 13 Pro Max e as fotos deles e vídeo são excelentes. Então, pro iPhone 14, top também, muito bom. Você só perde aquela terceira câmera, né? Mas você continua com uma câmera de 0,5 ali e a câmera principal, né, a mesma do iPhone 13 Pro Max, abertura de 1.5, capta muita luz, muita qualidade, é 12 megapixels ainda, mas é muito boa a câmera realmente do iPhone 14, porque é a mesma do 13 Pro Max. Eu falei isso um monte de vezes aqui. Então, já tirado aqui o papelzinho aqui, né? E olha só, vamos ver a tela dele aqui então. É um smartphone, como eu disse, compacto. Vou ligar ele aqui. Smartphone compacto, né? Prático. É um dos pontos positivos dele que eu reclamava há muito tempo já, tanto na linha 12, que eu já tive o iPhone 12, né? E da linha dos 13 que eu já tive, é que eu não me conformava que o iPhone ainda, com todo o status que tem, essa fama de iPhone até no mundo, a câmera frontal dele não tinha autofoco na frente, né? E você chegava pertinho do rosto e não focava de jeito nenhum. Eu ficava, como pode? Tem Androids assim intermediários que acaba tendo isso, e os tops de linha, né, da Samsung, desde o Galaxy
S9, se eu não me engano, o S8 já passaram a ter na época, né, o foco na câmera frontal, né, o autofoco, e aí não tinha, aí acaba sendo útil, né, para você espremer um espinho, você olhar alguma coisa que tem na sua cara. E sim, olha só, as bordas dele aqui, né, é de alumínio e é bem interessante, né, fosco as laterais aqui, os botões, olha só, entrada Lightning, a entrada de áudio, saída de áudio. A gente vê os detalhes, né, que a gente sabe que o iPhone é sempre, geralmente, né, sempre bem feito, não sei os próximos, né. Tanto que essa linha do 15 Pro Max aí deu um probleminha, né, por causa do titânio, mas é uma exceção, né? Geralmente os iPhones são bem feitos. Apesar de que, olha essas bordas que eu acho enorme no iPhone 14, essas bordas ninguém reclama, mas eu me dou o direito de comprar, porque eu tô com, de comprar, de falar, porque se a gente compra, a gente tem também o direito de dar a nossa opinião, de falar. E eu acho que as bordas dele, do iPhone 14, são muito largas. Pelo menos agora no 15, a estratégia da Apple foi pelo menos diminuir um pouquinho essas bordas dele na linha 15, né? Porque, por favor, olha essas bordas aí, é de A54. Essas bordas aí é de um smartphone intermediário que você compra por um terço do valor dele. E eu vou falar para você, o A54, ele não é tão ruim assim não, tá? Ele chega bem próximo ali em relação ao iPhone 14 e ultrapassa em algumas coisas, né? Com certeza, porque ele tem câmeras com mais megapixels, tanto na traseira quanto na frontal, e são câmeras boas, tá? São câmeras muito boas. E apesar dele ser um smartphone intermediário, quando você configura ele, quem quer um Android, lógico, né? Vai preferir o Android. Quem quer iPhone vai preferir o iPhone. Mas o A54 não deixa a desejar, tanto que eu já fiz até um comparativo aqui no canal. Aqui, olha só, nós temos películas aqui, eu vou deixar no link da descrição aí para o iPhone 14, para o iPhone 15 também, que tem para vários modelos. Para o iPhone 15, um kit com 4 películas, tá? E aí não foi mais do que 20 e poucos reais, nem 30 reais as 4 películas, que tipo assim, você compra um iPhone desse, é para durar anos, provavelmente com você. Então, você já compra um kit de película desse, que vai atender aí para não arranhar a tela ou para ajudar a evitar a quebrar a tela em alguma queda ou coisa do tipo. Apesar de que usar a tela, né, sem película é bem melhor, mas eu não me dou ao luxo também, né, de acontecer de quebrar essa tela, porque igual uma colega de trabalho minha, eu já tive que trocar dos iPhones dela, isso em nem 2 anos para cá, eu troquei 4 vezes as películas do smartphone dela. Ela tinha um iPhone 11, quebrou 2 vezes, e o 13 Pro Max, que eu acabei vendendo para ela depois, que era meu, ela já quebrou 2 vezes também a película e virou pó a película. Que bom, né, que não quebrou a tela. Mas também eu vou deixar o link também na descrição aí de películas melhores, caso você quer uma proteção ainda melhor, que são películas da Baseus, né, películas da Baseus, da Green, e eu vou deixar aí. Tipo, você pode comprar essas da Shopee, então, em caso de improviso, né, você deixar ali um momento até que as das Baseus, que a da Baseus chegue, né, que é uma película de maior qualidade, mas eu também não vejo nenhum inconveniente deixar essas da Shopee não, porque igual eu fiquei com o meu iPhone 14 aí um ano, e eu troquei mais de uma vez película, né, dele na época, e não aconteceu de quebrar tela, nada, né, então vai da forma também que quebra, da forma que o smartphone cai no chão, coisa do tipo. E aí, essa daqui é do iPhone 15 que eu falei, né? Então muda em relação às bordas também, né? E não tem aquele desenhozinho lá em cima do Note, porque o iPhone 15 tem a ilha dinâmica, né? Então, em relação também, como o iPhone 15 veio com as bordas finalmente pelo menos um pouquinho mais fina do que a linha anterior ao iPhone 14, então vai ser melhor um pouquinho, né? Porque, por favor, menos bordas, melhor. E aí eu tenho também aqui, ó, a capinha Space, né, que eu compro para os iPhones, todos os iPhones eu acabo comprando. Comprei para o Galaxy S23 Ultra, comprei para o Galaxy S22 Ultra, comprei para o Galaxy A54, sempre dessa marca Space. E é uma capinha boa, tá? Que atende. Ah, ela promete não amarelar na caixinha e tudo, mas depois de um tempo, depois de alguns meses, sim, ela acaba amarelando, mesmo ela sendo de um plástico assim mais rígido, né? Não vai ser igual aqueles plástico mole que amarela com a semana. Aí dura um pouquinho mais.
mas pelo menos ela é bem firme, né, e vem com películas tanto na parte de dentro quanto na parte de fora, né, para proteger aí também a película, ela não chegar toda arranhada para você ter uma maior experiência depois de você colocar no seu iPhone ou no seu Android, que seja, para qual smartphone você está comprando. E aí, assim, os botões são bem feitos, né, as entradas são bem feitas também, né, de onde tem as entradas do smartphone, então acaba sendo uma capinha de ótima qualidade, que você encontra aí cerca de R$ 10, uma capinha muito boa. E aí, né, tenho aqui o iPhone 14 em mãos e eu já vou colocar nela aqui, né, para testar aqui e mostrar na prática. Então, olha só como que fica bonito, né, o design do iPhone aí com essa capinha, né, você preserva aí a aparência do iPhone, que é uma capinha bem interessante, e os botões eles ficam justinhos, né, no iPhone 14. Olha só, o acesso à chavinha aqui também, né, o botão de liga e desliga aqui, bem justinho, e ele não aperta, tá, o botão, ele fica até frouxinho ali, só é justinho na hora que você aperta ali, você nota que é uma capinha interessante, né, principalmente em relação ao preço que você paga por ela, porque igual aqui na cidade, o pessoal cobra nas lojinhas aqui R$ 50 uma capinha, essa mesma capinha aí que eu consigo comprar lá no Shopee por 10, então por que eu vou comprar por 50? Eu compraria 5 então, e aproveitaria ainda um cupom da Shopee ainda de frete grátis e às vezes ainda um desconto adicional no preço, né, das capinhas. E aí o que que eu faço? Eu já compro as películas e as capinhas logo, e quando eu tenho a previsão de comprar o smartphone, e aí elas acabam chegando primeiro ou na mesma época até quando o iPhone ou o smartphone que seja Android chega. Um ponto aqui que eu vou estar investigando, vou estar testando aqui nesse iPhone 14, é que eu já vi alguns vídeos em relação à autonomia de bateria, mas esse iPhone aqui tem 3.279 miliamperes. E a gente sabe que iPhone já não tem muita bateria assim quando a gente fala de quantidade de miliamperes, mas por o sistema dele ser mais gerenciado, né, melhor gerenciado, mais fluido, então ele acaba gastando menos bateria, né, e ele também mata muitas tarefas em segundo plano, não é igual o Android, fica aquele monte de aplicativo em segundo plano, e se você precisa, por exemplo, de renderizar um vídeo ou coisa do tipo, se você sair da tela, por exemplo, pode cancelar aquela renderização. Tem os pontos positivos, né, que ele acaba sendo mais econômico, e tem os pontos negativos. Algo assim que eu queria dizer para a Apple, mas ela não vai escutar mesmo, é em relação à miliamperagem, porque o iPhone poderia ter muito mais miliamperes, porque se ele tem 3.300 miliamperes, imagina se um iPhone desse 14 tem pelo menos 4.000 miliamperes, 4.500 que seja, ia durar 2 dias tranquilo, eu acho, um iPhone 14 desse. Mas a Apple não quer fazer isso, né? Porque a bateria sendo menor, aí você vai usar mais ciclos, né? Vai ter que carregar mais no smartphone, a bateria vai deteriorar mais depressa do que se fosse 4.500 mAh, um exemplo, né? E aí você vai ter que trocar a bateria mais rápido, né? E ou dependendo de você, né, você já compraria outro iPhone. Então, aí acaba sendo melhor para a empresa, né, porque ela vende mais baterias ou ela vende também mais iPhones. Então, é melhor deixar a bateria menor mesmo, né? Mesmo que a autonomia do aparelho seja maior. É prejuízo para ela, então tira do seu bolso, mas você vai comprar de qualquer jeito o iPhone, porque se você quer comprar o iPhone, você vai comprar. Então, nessa parte de backup aí, ó, só escolhendo aí essa parte, e eu vou cadastrar também o meu Face ID aqui, cadastrar tudo certinho, colocar o meu ID Apple aqui, fazer todas as configurações necessárias para reinicialização, configurar aqui o iPhone 14, e eu te vejo em um próximo vídeo aqui no canal Escolhi e Opinei.